Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma questão que está mobilizando todo mundo, curiosos para ver como é que vai ser a sucessão do Papa Francisco e o que vai acontecer com a Igreja Católica a partir desse momento tão importante de decidir novos rumos, eventualmente, para a Igreja, que é muito importante no Brasil, que conta com 140 milhões de brasileiros católicos e é a maior religião do país. O que será que vai acontecer? Para discutirmos isso, nós convidamos e temos a honra de ter aqui conosco o Frei Beto. Todo mundo conhece o Frei Beto. Eu agradeço muito a presença do Frei Beto aqui. O Frei Beto é jornalista, é escritor premiado e é um educador popular. Ele tem um vínculo muito forte com os movimentos sociais, trabalhou muito com as comunidades eclesiais de base e é um dos expoentes de uma igreja progressista no Brasil, né? Ele escreveu livros importantes, Batismo de Sangue, por exemplo, teve prêmio Jabuti, prêmio Jucapato. Ele tem uma vasta coleção de livros publicados. Agora está fazendo uma tetralogia que fala do Jesus militante, um primeiro livro, do Jesus rebelde, um segundo livro, do Jesus revolucionário, um terceiro livro, e agora está para sair daqui a pouco o Jesus amoroso. Todos aqueles que tiverem algum interesse de procurar essa extensa produção de livros do Frei Beto, vocês podem entrar no freibeto.org e está tudo lá à sua disposição. Frei Beto, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Eu queria Obrigado a você. Obrigado a você, Silvio, ao pessoal que nos acompanha. Fico muito feliz de participar desse papo. Que bom, né? Nós também. Vamos começar com uma conversa mais geral. Quer dizer, tem uma igreja católica milenar que se move com dificuldade por ser tão grande, né? Que passou por um momento da teologia da libertação nos anos 70, pouco mais talvez, né? E depois entrou numa inflexão mais conservadora. O Papa Francisco chega com vamos dizer assim, com uma forma mais compromissada, né, com a questão do meio ambiente, com a questão da exclusão social, da pobreza, da desigualdade, dando mais para as pessoas mais simples, ele próprio mostrando no seu comportamento essa adesão a uma simplicidade maior. O próprio nome dele, né, Francisco, é puxado assim, também tem característica, né? E a pergunta é, o que vai acontecer com a igreja, né? Talvez seja melhor a gente considerar um pouco essa trajetória, Frei Beto, para depois chegar na discussão de hoje, né? Como é que você vê isso? Exatamente. Eu começaria do penúltimo Papa progressista que, pelo menos no meu período de vida, se não calculei mal, eu devo ter passado por 7 papas. E o grande Papa progressista foi o João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II entre 1962 e 1965. O que é o concílio? O concílio é uma espécie de Assembleia Nacional Constituinte. Pode, mudar, é a instância máxima da Igreja, fora a autoridade do Papa, e pode provocar mudanças substanciais na doutrina, o que, aliás, fez o Vaticano II. Mas, como acontece com a nossa Constituição, uma coisa é estar no papel, aqueles documentos importantes, outra coisa é levar isso à prática. Então, o Paulo VI, que foi o Papa que o sucedeu, teve muita dificuldade de implementar o concílio, até porque o Paulo VI não era um homem ousado, era um homem aberto, progressista, mas não ousado, como Francisco. E depois a Igreja Católica teve 34 anos de pontificados conservadores, com João Paulo II e Bento XVI. Um detalhe, Silvio, que é importante ressaltar,
A maioria desses cardeais que vão participar a partir agora do dia 7, né? O Vaticano ontem anunciou, dia 7 começa o conclave da eleição do novo Papa. A maioria é da safra conservadora de João Paulo II e Bento XVI, né? Que criaram aí todo um clericalismo, enfim, padres e bispos hoje são predominantemente de moderados a conservadores em toda a Igreja Universal, inclusive aqui no Brasil. E depois desse período de 34 anos conservador, vem o Francisco. Francisco é uma revolução na Igreja, porque o Francisco, ele muito identificado com a teologia da libertação, ao adotar esse nome de São Francisco de Assis, ele já deixou claro qual era o norte do seu pastorado, né, que era a opção pelos pobres, a defesa dos refugiados, a condenação de qualquer tipo de guerra, e foi o primeiro Papa na história da Igreja a fazer uma encíclica. A encíclica é a carta mais importante que um Papa pode escrever e assinar. A fazer uma encíclica voltada para a questão do meio ambiente, a Laudato Si, louvado sejas, né? E muito contundente, porque ele não fica, ele inclusive odiava quando falavam com ele, parabéns pela encíclica verde. Que encíclica verde? Droga nenhuma, né? Ele dizia verde, uma manchada de sangue, sangue dos oprimidos, sangue dos pobres, que são as principais vítimas do desequilíbrio ambiental. E na encíclica ele diz claramente que esse desequilíbrio não é resultado da natureza ou da vontade de São Pedro, é resultado da exploração predatória dos recursos da terra por grandes grupos econômicos. Então ele foi muito contundente. Então ele fez essa revolução e agora tentou, né, com vários sínodos, fazendo uma comparação. Se o concílio é a nossa Assembleia Nacional Constituinte, o sínodo é a reunião do Congresso, né, do Senado e da Câmara. Então, o Papa Francisco convocou vários sínodos para implementar decisões do concílio e tentar avançar a Igreja em vários aspectos dessa pós-modernidade. Ele não conseguiu muito, porque um homem democrata, não queria forçar a barra, poderia ter feito isso, porque é o único monarca absoluto do Ocidente, né? No Oriente tem vários, como o rei da Arábia Saudita. O que é um monarca absoluto? É aquele que não há nenhuma instância que possa julgá-lo, questioná-lo, censurá-lo, condená-lo. E o Papa é a única figura do chefe de Estado que é um monarca absoluto, mas não usa esse poder, felizmente. Então ele tentou ordenação das mulheres, tentou o celibato facultativo, mas não conseguiu fazer avançar. Só que ele deixa um legado extremamente importante. E acho muito difícil que esse conclave, que se inicia agora no dia 7 de maio, venha eleger um Papa conservador, que dê marcha ré na Igreja, porque seria uma catástrofe. Uma catástrofe. Nós vamos chegar lá. Mas eu queria entender o seguinte: a informação que eu tenho é que o Papa Francisco conseguiu nomear 2/3 dos cardeais que estão indo para esse conclave, né? Como é que ele... E você está levantando a questão do perfil conservador. Como é que combina isso? Explico, Silvio, é o seguinte. Dos 252 cardeais, 135 são eleitores. Por quê? Porque só podem eleger o novo Papa aqueles que ainda não completaram 80 anos de idade. Então, são 135. Na verdade, são 133 porque, nas últimas 48 horas, o Vaticano anunciou a não presença de 2 cardeais eleitores. Eu, aqui entre nós, digo que felizmente, porque os 2 são muito conservadores. O cardeal Vinco, da Bósnia, e o cardeal Canhazeres, da Espanha. Então, por razões de doença, esses 2 já comunicaram que não estarão presentes. Então, serão 133.
Desses 135 eleitores, o Francisco nomeou 80%, mas não significa, Silvio, que eles sejam todos progressistas. Por quê? Porque quando o Papa nomeia um cardeal, que é um título emérito, né? É um título honorífico, ele não tem um efeito, a não ser a eleição do Papa, não tem. Um cardeal e um arcebispo são iguais nos seus países, né? Apenas o cardeal tem um título honorífico que o arcebispo não tem. Enfim, quando ele nomeia, ele leva em conta o consenso dos bispos do país. Então, ele seria incapaz de nomear um cara muito avançado para um país cujos bispos são de moderados a conservadores. Entendi. Portanto, os 133 eleitores necessariamente não vão votar pela linha pastoral do Francisco. Porém, devido ao fato do Francisco ter se afirmado como o mais respeitado chefe de Estado de todo o mundo nesses 12 anos de pontificado, é muito difícil que eles venham escolher um cardeal conservador, né? Eles vão ter que escolher um cardeal poliglota, aberto às questões mundiais, voltado à política internacional, querendo renovar a igreja, porque a igreja na Europa, para você ter uma ideia, os seminários, as casas de formação de religiosos estão vazios, estão virando hotéis, estão virando centros de eventos de empresas, porque não tem vocações. Então, isso realmente seria um grande atraso. Vamos entrar nisso, porque eu acho interessante fazer também uma espécie de reflexão sobre a situação geral do mundo e o caminho da igreja, né? Porque, de uma certa maneira, os governos, de maneira geral, viraram mais conservadores, mais à extrema-direita, inclusive, né? Como nós temos nos Estados Unidos. A igreja também é um organismo social que tem o impacto do ambiente em que ela atua, não é isso? Quer dizer, não seria de esperar que houvesse uma igreja progressista nesse momento. Ou seria? Não, porque nós tivemos, independente do fato de haver essa ascensão da direita no mundo inteiro, mas o fato de a igreja ter atravessado 34 anos de papas conservadores, sabe, é impossível que ela hoje fosse uma igreja majoritariamente progressista, como ela foi lá nos anos 70, 80. Impossível isso. De qualquer forma, o Papa Francisco destoou dessa tradição conservadora implementada aí por João Paulo II e Bento XVI e deu uma virada na igreja. Agora, isso tem que continuar, né? Na minha avaliação, os últimos 2 conclaves, o que elegeu Bento XVI e o que elegeu Francisco, foram muito rápidos, 48 horas, né? Rápidos demais até para os tempos atuais. Eu prevejo que esse será longo. O que é longo? Para os tempos atuais, 4 ou 5 dias. Eu acho que o quebra-pau lá dentro vai ser muito forte, né? Já teve conclave, só a guisa de folclore histórico, já teve conclave que durou 33 meses, né? No século XIII. E foi preciso... O conclave foi realizado no Palácio Episcopal de Viterbo, no interior da Itália, e foi preciso que os fiéis destelhassem o palácio no início do inverno e restringisse a entrada de alimentos para que os cardeais apressassem a eleição, o que de fato aconteceu, né? Porque eles não queriam passar nem fome nem frio. Então, hoje em dia, eu prevejo um conclave que vai durar de 3 a 4 a 5 dias, porque a disputa é grande. Como é que se dá esse jogo de forças hoje nos atuais 133 eleitores que estarão lá em Roma? Se dá da seguinte maneira: há um primeiro escrutínio no primeiro dia que é meramente de caráter de homenagem, né? Presta-se homenagem a um cardeal idoso que está encerrando a carreira, a vida. Então, votam nele porque ele já participou de vários conclaves e nunca teve votos, né? Diga-se de passagem
que, num conclave que elegeu João Paulo II, quase que um cardeal ganha, porque ele teve tantos votos de homenagem que quase que chega a 2/3, e realmente aí o Carmelenco teria que perguntar a ele se aceitaria ser o novo pontífice. Olha só. Pois bem, eu tive confidências de um cardeal que participou de 2 conclaves. Como é que é o jogo de forças hoje? Primeiro, mais uma vez, os cardeais dos Estados Unidos vão tentar emplacar um dos seus pares. Acontece que são os mais ricos da Igreja Católica no mundo e são os mais arrogantes. Então, a rejeição a eles é muito forte. Dificilmente eles vão conseguir. Nós não temos nenhuma chance de um novo cardeal latino-americano, porque o Francisco acaba de deixar. Também não haverá um cardeal europeu, como houve um polonês e um alemão como Ratzinger, Bento XVI. Correm por fora. A África, que é um continente que, desde o século V, não tem nenhum papa, elegeu 3, antes até o século V, e hoje é o continente onde o catolicismo mais se expande. Mas há um detalhe: os cardeais africanos são conservadores, com exceção do cardeal Turkson, de Gana, que, aliás, nasceu em Gana, mas vive no Vaticano. Ele ocupa uma função importante no Vaticano. Esse é o único mais aberto. E eu diria que, na bolsa de apostas aí, ele é cotado. Depois você tem o cardeal Tagle, das Filipinas, e as Filipinas têm muita força, nunca teve um cardeal asiático, né? Então pode ser que também ele tenha chance. Mas eu, pessoalmente, previno que será um cardeal italiano. A Itália não se conforma de ter perdido a hegemonia do papado. E o Francisco nomeou 5 cardeais italianos muito bons, muito bons. Eu acredito que será um deles e aposto num especificamente, que é o cardeal Zucchi de Bolonha, que é o presidente da Conferência dos Bispos da Itália. Eu acho que pode ser ele. E torço para o cardeal Timothy Radcliffe, que é um inglês, meu colega, né? Ele é frade dominicano como eu, e era o teólogo preferido do Francisco, e assessorou quase todos os sínodos. Então, eu creio que ele também tem uma certa chance de vir ser eleito papa. Não acredito que vão eleger um papa muito jovem, porque os 26 anos de João Paulo II pesaram muito. Nos tempos atuais, né, 10, 12 anos, como o Francisco ficou, eu diria que é o ideal, né? É um mandato ideal. Frei Beto, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, okay. Tá bom? Ok, tá bom. Olha, hoje em dia, a gente observa que mudou a realidade da Igreja Católica. Eu participei, por exemplo, das comunidades eclesiais de base e havia uma presença muito forte, capilarizada da Igreja, com seus centros de formação, suas paróquias, uma formação para a cidadania, não é? Que estava sendo construída nessas comunidades eclesiais de base. Isso implicou uma construção, quer dizer, a Igreja, inclusive, tem os espaços, eu acho que ninguém mais tem esses espaços de formação tão amplos e tão presentes no Brasil como um todo. Quando ela se transforma mais em conservadora, essas comunidades eclesiais de base vão se esvaziando, vão perdendo essa potência de transformação, não é, que elas apresentavam antes. Isso me leva a uma pergunta, quer dizer, se o Papa que foi eleito for conservador ou progressista, como é que muda a estrutura da Igreja para poder implementar uma nova política? Olha, se for um Papa conservador, ele age com mão de ferro, vai realmente usar do seu poder de monarca absoluto, e o que ele faz é interferir
nas conferências episcopais, nomeando bispos conservadores e removendo bispos progressistas. E se for um papa progressista, ele vai dar continuidade à política, à linha pastoral do Francisco, sem dúvida nenhuma. Eu não espero um papa muito progressista, mas também não espero um conservador. Por isso que eu aposto aí nos italianos, né? Porque a igreja não suportaria hoje um papa da marcha ré, sabe? Um papa que viesse a trazer um retrocesso. Por exemplo, o Francisco acabou oficialmente, né, doutrinariamente, com preconceito aos homossexuais. Ou seja, todo sacerdote é obrigado a batizar filhos e filhas de casais homoafetivos. Tem o direito, esses casais têm direito de receber uma bênção. Francisco não conseguiu que essa bênção tenha caráter sacramental como do casal hétero dentro da igreja. Mas eu acho isso um detalhe absolutamente, vamos dizer assim, sutil. Por quê? Porque, na minha teologia, qualquer bênção tem presença de Deus, ela tem caráter sacramental. Enfim, ponto. Francisco nomeou várias mulheres para funções importantes no Vaticano, mas não conseguiu que elas tivessem acesso ao sacerdócio. A misoginia na igreja ainda é muito, muito forte. A Igreja Católica abriu uma exceção. Tem uma característica, Silvio, que muito pouca gente conhece. O Papa, ele é Papa de uma igreja que tem 24 braços, 24 segmentos católicos com diferentes ritos. 23 são do Oriente e um é do Ocidente, que é o segmento romano. Só no segmento romano o celibato é obrigatório. Em todos os outros 23, o celibato é facultativo. O padre pode decidir se contrai ou não o matrimônio. E o Francisco, então, a Igreja Católica Romana já tem uma exceção, que são os pastores anglicanos casados, né, que se converteram ao catolicismo, então eles têm o direito de manter a sua vida conjugal, mas ele queria abrir outra exceção quando ele convocou o Sínodo da Amazônia, porque há indígenas católicos que têm que ser assistidos por padres que vêm de fora da aldeia. E Francisco queria que indígenas fossem também sacerdotes. Acontece que no mundo indígena é inconcebível um adulto sem companheira, mas ele também não conseguiu que essa segunda exceção fosse aberta. Ou seja, ele agiu com muita habilidade, né? Ele não queria provocar um choque na igreja e muito menos um cisma. Se vier um papa conservador, sem dúvida nenhuma, pode haver um cisma, como já houve no passado. Vamos falar um pouco do catolicismo e dos evangélicos? Quer dizer, Vamos. há um crescimento maior dos evangélicos no Brasil do que o crescimento do universo católico, né? Do conjunto dos católicos. Tem uma disputa aí? Isso é um espaço de controle de poder? Como é que você vê isso? Olha, se é na cabeça de alguém disputa de poder, de espaço, eu acho bobagem, né? Eu acho, inclusive, que a gente tem que intensificar o diálogo com o mundo evangélico, e eu tenho escrito isso até aprender. Nós, Igreja Católica, temos muito a aprender do mundo evangélico, principalmente o acolhimento das pessoas na nossa igreja. Na católica, e o Francisco cansou de denunciar essa doença do clericalismo. É tudo centrado na figura do padre. Então, você vai numa missa, não há interação entre os fiéis, ninguém conhece ninguém, na hora do abraço da paz, mal se cumprimentam. Você vai num culto evangélico, aquilo é divertido, as pessoas dão testemunhos de vida, tem vídeo, tem cinema, a música é de qualidade, o cantor tem talento de voz, sabe? É completamente diferente. Por isso que eu digo,
quando se vai a uma missa católica, você encontra patrão e patroa. Mas onde é que está a cozinheira dela, a faxineira dela, o porteiro do prédio dela? Está na igreja evangélica, né? Você quase não vê mais as comunidades pobres. Isso tudo foi o atraso que João Paulo II e Bento XVI causaram na igreja ao refluir as comunidades eclesiais de base, das quais você participou e citou aí. Então, a SEBS realmente era a grande capilaridade popular da Igreja Católica, e elas refluíram, não deixaram de existir, mas refluíram. Então, eu creio que é bobagem essa coisa de ficar disputando. Eu acho que uma deve aprender com a outra, e nós temos muito a aprender na questão do acolhimento. Uma pessoa que vive numa grande cidade como São Paulo sofre o seu anonimato, a sua invisibilidade social. Quando entra numa igreja evangélica, ela é bem acolhida e a autoestima vai lá em cima. É isso aí, essa pedagogia, os católicos têm muito a aprender. Eu acho que sim. Você sabe que naquela época da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, eu acabei na zona sul da periferia de São Paulo, dando aula de alfabetização de adulto pelo método Paulo Freire, para articular e participar com eles desse movimento de defesa de direitos, né? Foi muito interessante, uma coisa que marcou muito a minha personalidade. Que bom. E isso me leva a uma outra questão, Beto. Qual é a relação da fé com a política? Você tem uma experiência profunda de reflexão sobre isso. Olha, Silvio, todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Começa por aí. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Como vários companheiros e companheiras nossos, durante os 21 anos de ditadura militar, ele foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos, o judaico e o romano, e condenado à morte na cruz, por subversão. Então, não há como falar que religião não tem nada de política. O arcebispo Desmond Tutu, da África do Sul, dizia: não há nada mais político do que dizer que a religião nada tem a ver de política. Claro que tem a ver. Agora, a questão reside na sabedoria de não partidarizar as religiões. Exemplo, é um absurdo um padre, num sermão de missa de domingo, pedir aos fiéis para votar nesse ou naquele partido, ou nesse ou naquele candidato. Não, ele deve mostrar aos fiéis que o evangelho tem uma opção pelos pobres. Agora, qual é o candidato que vai realmente servir à promoção e libertação dos pobres? Que cada um tire as suas conclusões. Não cabe ao celebrante orientar, ou ao pastor, como acontece em muitas igrejas evangélicas hoje. E também, do outro lado, nós não podemos confessionalizar o Estado, o governo, os partidos políticos. É um absurdo um partido democrata cristão. Ainda bem que praticamente desapareceu. Aqui no Brasil nem existe mais. Por quê? Porque você não pode ser um partido de um segmento religioso da população. Você tem que ser de todos aqueles que abraçaram o programa do partido, independentemente se tem ou não fé, se pratica ou não alguma religião. Agora, esse equilíbrio é difícil, é o que deveria ser mantido, porque na vida pessoal de todos nós, e mesmo na vida social, não dá para separar religião e política. É a mesma coisa dizer que você vai tomar água, mas conseguiu separar, né, o hidrogênio do oxigênio. Então, você não toma água, você vai tomar 2 gases separados, porque precisa da junção disso aí. Então, nós, como seres humanos, como seres, como cidadãos e cidadãs, somos todos seres religiosos, ainda que sejamos ateus, mas há uma dimensão espiritual em todo ser humano e somos todos seres políticos. Não há como separar. Então, mas olha, a Igreja Universal construiu o Partido Republicano, né? Sim, mas isso é muito comum, né? Igrejas que... Está aí o Trump dizendo que, sabe, ele é cristão e não sei o quê, dando força, enfim. Esse pessoal vai por aí, né? Não tinha um presidente aí que dizia que Deus
acima de tudo, etc., usando o nome de Deus em vão, que, aliás, é um pecado mortal. É isso aí. Isso não me surpreendo, até porque a principal crítica que Jesus fez durante os seus 3 anos de militância foi aos religiosos. Se você abrir o capítulo 23 de Mateus, do Evangelho de Mateus, é um libelo contundente contra a religião esclerosada dos fariseus e saduceus, que ele chega a xingar, dizer hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, né? E possivelmente tenha dito lá outros epítetos que o evangelista não quis reproduzir para não chocar os beatos, né? Uhum. É. Frei Beto, vamos falar de dentro do Brasil? Quer dizer, Vamos. Existem dinâmicas regionais diferentes. O Brasil é um continente. Você falou da população indígena, que também tem suas particularidades. Tal. Esse conservadorismo acabou penetrando tudo, ou nós temos dentro do Brasil setores progressistas também que estão disputando o espaço e o discurso da igreja? Repete a pergunta, porque houve uma falha na sua comunicação. Tá. Não, nós estamos falando de uma diversidade enorme num Brasil que é um continente, né? Certo. E tem características culturais, inclusive, diferentes. Uma presença muito forte, por exemplo, das regiões afro na Bahia, a Certo. população indígena também, com a sua cosmogonia, com o seu mundo, não é? E nessa diversidade toda, o mundo católico está dividido, está disputando, tem conservadores e progressistas. Como é que está acontecendo? É tudo igual? Virou tudo conservador? Não, Silvio, não. O clero e os bispos são de moderados a conservadores, porque é o resultado das safras de João Paulo II e Bento XVI. Você não tem quase mais nenhum bispo progressista profético, como tínhamos um Pedro Casaldáliga, um Aloysio Loscheider, um Paulo Evaristo Arnes, um Helder Câmara. Essas figuras, infelizmente, se foram, né? E hoje eu diria que o único cardeal progressista do Brasil é o Dom Leonardo, que é o cardeal de Manaus. Enfim, fora ele, os outros são de moderados a conservadores. Infelizmente, não temos. Houve uma passada de trator aí durante os pontificados de João Paulo II e Bento XVI. Agora, a Igreja Católica é um saco de gato. Você tem gente de extrema esquerda e gente de extrema direita. Convivemos mal, mas convivemos. Nenhum dos lados aqui quer rachar. Aliás, todos os cismas ocorridos na Igreja Católica foram de direita. Nunca a esquerda fez uma ruptura, né? Mas a direita fez várias, como o Monsieur Lefebvre, lá atrás, que infelizmente depois foi readmitido pelo João Paulo II, que foi um erro, porque ele não fez autocrítica dos fatores que o levaram a romper com a igreja. Então, o fato é que você constata, por exemplo, as pesquisas constataram que nas 2 últimas manifestações convocadas pelo Bolsonaro, em São Paulo e no Rio, a de São Paulo muito maior que a do Rio, a maioria dos participantes eram católicos, ao contrário do que muita gente esperava. Não eram evangélicos, eram católicos. Então, existem muitos católicos neofascistas, sim, pró-nazistas. Lamentavelmente, a gente é obrigado a conviver, não fisicamente, mas na mesma instituição com esse tipo de gente que deve estar agora agradecendo a Deus a morte de Francisco e rezando para que venha aí um super fundamentalista como o Papa. Vamos olhar para frente, quer dizer, hoje em dia, né? Há uma desesperança no ar, assim. Qual é o paradigma no mundo que pode ser olhado como um projeto de sociedade que tenha a dignidade humana, a igualdade, o respeito à diversidade? Quer dizer, nós temos um momento em que a esperança está fragilizada, né? E A eu me lembro utopia, que na época, a utopia está quando veio a fragilizada. teologia... Oi? A utopia está fragilizada. Isso. Por quê? Porque nós vivemos num mundo manipulado pelas redes digitais,
que dão uma sensação de não importa o passado, não importa o futuro, só importa o presente. E, por outro lado, o capitalismo cada vez mais quer se impor como definitivo. É um único sistema compatível com a liberdade humana e com a liberdade religiosa, o que é uma grande farsa, uma grande mentira, mas muita gente engole, porque essa mentira é muito bem contada. Então, com isso, nós perdemos a esperança. E a esperança se mantém quando ela tem o norte da utopia. O que é utopia? Utopia é um projeto que possivelmente não possa ser realizado, mas que ele serve de bússola, serve de norte para as nossas ações. Exatamente o que eu defendo nessa tetralogia sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, mostrando o seguinte: Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Jesus veio restaurar o projeto político civilizatório de Deus para a humanidade, que ele chamava de reino de Deus, que infelizmente a igreja colocou lá no céu, mas na cabeça de Jesus estava lá na frente. E a prova disso são 2. Primeiro, por que ele usou a expressão reino de Deus? Porque ele estava no reino de César. Ele viveu a vida inteira sob a ocupação do Império Romano na Palestina. Então, ele tinha que contrapor aquele projeto monárquico a um projeto que o povo entendesse, né? E que era um projeto popular, de baixo para cima, que ele tentou implementar com a sua missão. Segundo, ele nos ensinou uma oração, o Pai Nosso. Nós não oramos, leve-nos ao vosso reino. Ao contrário, venha a nós o vosso reino. Então, a proposta do reino é para essa história humana, é para esse mundo. Mas portanto, a teologia da libertação, quando ela foi apresentada, ela visualizava um mundo que não era um mundo, não era uma tradução direta para a política imediata, né? Quer dizer, era uma utopia de uma sociedade mais justa, mais igual, mas que não tinha uma correspondência com políticas, né? Não tinha uma correspondência, mas tinha uma correspondência com os modelos socialistas, sem sacralizar nenhum deles, sem canonizar nenhum deles. O Papa Francisco também era um anticapitalista convicto. Ele jamais usava a palavra capitalismo, muito inteligentemente, mas ele usou expressões muito mais fortes. No discurso dele aos movimentos populares na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra, ele chamou o capitalismo de esterco do diabo. É muito forte essa expressão. E ele convocou economistas do mundo inteiro para discutir um projeto pós-capitalista, que ele chamava de economia de Clara e Francisco. Ele não definiu com nenhum ista, com nenhum ismo, mas deixou claro, esse sistema é desumano, não é humanizável, não é reformável, ele tem que ser superado. Isso está em vários documentos do Francisco, em vários pronunciamentos. Nós já, inclusive, tivemos um programa para discutir a economia de Francisco aqui nas nossas entrevistas. Que bom. E teve uma boa audiência também, né? Que bom. E, de fato, é uma referência. Eu queria trazer também o respeito à diversidade, sabe? Hoje em dia, nós estamos assistindo um ataque, por exemplo, aos terreiros de candomblé, aos terreiros de umbanda, né? Hoje em dia também parece que estamos assistindo uma criminalização daqueles que são mais do Islã, da religião de Maomé, não é? Quer dizer, e como é que essa igreja vai conviver com essa diversidade? Não, a Igreja Católica, pelo menos do testemunho que Francisco nos deixou, sempre conviveu muito bem com essa diversidade. O Francisco teve contato com líderes das diferentes religiões mundiais, só evitou o contato com o Dalai Lama porque ele estava costurando uma reaproximação da Igreja Católica com a China. E é uma costura muito delicada. E o Dalai Lama entendeu, né, essa postura dele. Aliás, se ele morreu com uma frustração, foi não ter conseguido visitar a China. Por outro lado, o Francisco convocou um sínodo da Amazônia. E durante esse sínodo, lá em Roma,
Os indígenas que foram do Brasil para lá e de outros lugares promoveram seus ritos religiosos nos jardins do Vaticano, o que foi um escândalo para os cardeais conservadores, que acusaram aquilo de magia, blasfêmia, ficaram indignados do Papa não condenar e permitir essa celebração dos ritos indígenas no espaço do Estado do Vaticano. Então, o Francisco era esse espírito aberto. Agora, existem uns fundamentalistas aí que ficam horrorizados. Eu sempre enfatizo, Silvio, Deus não tem religião. Deus não tem religião. Religião é como... Não adianta discutir qual é a operadora que você usa. Um usa Vivo, outro usa Claro, outro usa TIM, não importa. Importa que todas têm o mesmo objetivo, a comunicação. As religiões são a mesma coisa. Essa disputa de qual que é a legítima, a verdadeira, isso tudo é uma grande bobagem aos olhos de Deus. Está rindo disso, né? O importante é que você pratique o bem, ame o próximo, ainda que você não tenha religião, você está cumprindo a vontade de Deus. Jesus deixa claro isso no Evangelho. E o inverso não é verdadeiro, ou seja, quem diz ama a Deus, mas dá as costas para o próximo, esse aí não entendeu nada da proposta evangélica. Nada, nada, nada. Herberto, nós vamos fazer outro intervalo e já voltamos, tá? Ok. Você fez menção a uma questão que eu acho central nessa sedução do público para aderir a uma proposta, um projeto, mesmo uma religião, que é a questão do acolhimento. Como é que você vê a possibilidade da Igreja Católica superar esse momento agora e voltar a ser acolhedora? Bem, aí tem que passar por muitas reformas, sabe? Primeiro, precisa mudar o rito da missa, né? Que eu acho um rito muito clerical, muito centrado na figura do sacerdote. A missa deveria ser muito mais elástica, muito mais aberta à participação dos fiéis, dos leigos, não ficar naquela estrutura engessada que, apesar de todas as reformas que ela já teve, ainda permanece com prevalência do clericalismo, da figura do celebrante. Então, acho que precisaria ter essa reforma. Sem essa reforma, não vai ser possível. Segundo, revitalizar as comunidades eclesiais de base, porque a maioria não contava com a presença de sacerdotes. Então, os próprios fiéis faziam as suas celebrações. Você pode discutir se essas celebrações tinham ou não caráter sacramental, isso é outra coisa. Mas eram celebrações, e aquilo que Jesus fala, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, todas as celebrações das SEBs, das comunidades eclesiais de base, eram celebrações com a presença de Deus ali muito viva, né, garantida pela palavra de Jesus. Mas como eu volto a dizer, como o clericalismo é muito forte, né, o padre não quer abrir mão do seu poder, que é um poder pequeno, um poder, mas é um poder que lhe dá autoestima. Então ele tem medo, né? Ele tem medo até que os fiéis estudem Bíblia, estudem teologia e comecem a questioná-lo. Então, às vezes, a maioria dos padres não leem nada, não estudam, ficam na televisão, ficam no celular, né? Então, essa gente não quer saber de fiéis questionando, fazendo perguntas inconvenientes, etc. A igreja tem que passar por uma profunda reforma. Espero que venha alguém que dê andamento às partidas que o Francisco fez, né? Ele fez só o início da jornada, mas ainda nós temos que caminhar muito para uma grande renovação da Igreja Católica para que ela possa ser realmente uma comunidade amorosa, crítica, participante dos filhos e filhas de Deus. Você sabe que eu acho, inclusive, que, considerando que agora nós estamos no século XXI, você mesmo falou do celular, quer dizer, a importância das redes sociais como espaço público está ficando cada vez mais acentuada, né? Certo. E como a igreja faz? Quer dizer, ela tem também um esforço de entrar nas redes sociais e disputar esse espaço, ou vai ficar na televisão? Muito tímido.
muito tímido, sabe? Através de alguns sacerdotes e fiéis que são influencers, né? Então ficam aí, às vezes sem nenhum preparo, às vezes sem nenhum conteúdo, mas atraem multidões. A igreja como instituição, como o governo federal também, eu critico muito o governo federal nesse ponto, não tem o que eu chamo de trincheira digital, né? A igreja teria que ter, o Vaticano tem uma trincheira digital, mas a CNBB aqui no Brasil, que eu saiba, ainda são passos muito tímidos, né? Então, nós não entramos ainda nesse mundo virtual como deveríamos, com tecnologia, com capacidade, com conteúdo bom, com formas pedagógicas de atrativo de interessados, de pessoas ligadas, conectadas com as nossas mensagens. Ainda realmente não fizemos isso. Então, mas tem também essa questão. Nós estamos nas periferias das grandes cidades, a juventude está num dilema. Ela não tem emprego, ela não tem, enfim, espaço para poder sonhar, né? Ter a sua esperança de ter uma vida melhor, tal. E às vezes não, ela tem que ter opções. Muita gente fala, a opção ou é o mundo evangélico ou é o crime organizado para esses jovens, né? E o Papa Francisco promoveu reuniões com a juventude para ouvi-la, né? Lá em Roma, nesses períodos, acho que 2, 3 anos, nesses últimos 2, 3 anos. Qual é a mensagem que a igreja desenvolveu para os jovens? Não, o Papa Francisco não só desenvolveu, como ele deu todo alento às jornadas mundiais da juventude. Lembre-se que a primeira viagem dele como Papa foi ao Brasil, justamente para participar, especialmente no Rio, né, da Jornada Mundial da Juventude, que, aliás, reuniu na Praia de Botafogo muito mais gente que o Réveillon Carioca costuma reunir. Impressionante a capacidade de mobilização que o Francisco tinha. Era uma pessoa realmente cativante. Então, agora, o problema é que os jovens hoje são bem acolhidos na igreja, mas você tem um segmento conservador que continua moralista, sabe? E o jovem não suporta moralismo. Ou seja, você tem que abrir o coração e a mente dos jovens para grandes utopias libertárias. O jovem quer mudar o mundo, né? O jovem, aquilo que a Gal Costa fala na música, né? Não confie em ninguém com mais de 30 anos, está certíssimo, porque todos reformadores e revolucionários da história da humanidade iniciaram a sua militância antes dos 30 anos. Então, nós devemos centrar a nossa atividade pastoral na juventude, principalmente na juventude excluída, na juventude sofrida, na juventude... Trazer esperança para esse pessoal, transformar esse pessoal realmente... Como faz o MST? O MST faz isso muito bem, né? As pessoas estão ali não só esperando a reforma agrária, mas já fazendo a reforma agrária com as suas ocupações, com seus acampamentos, com seus assentamentos, levando isso ao fato. Como Jesus, aliás, ensinou. Jesus não falou, façam novo mundo. Não, ele começou a praticar vários ensaios desse novo mundo e deixou essa semente aí para nós. É isso que a igreja deveria fazer, e não ficar só emitindo documentos, etc., sem ações concretas de melhoria da situação. O Dom Leonardo, na Amazônia, tem feito muito isso, né? Denunciado a questão do desmatamento, do garimpo ilegal, das grandes empresas transnacionais que atuam na Amazônia, contaminando a água dos rios. Enfim, ele tem feito, mas infelizmente não tem o apoio, a ressonância que deveria ter, principalmente da parte dos bispos do Brasil. Mais uma questãozinha. Existe um movimento global que talvez seja dos mais importantes que a gente está acompanhando nesse período das 2 últimas décadas, que é a afirmação dos direitos da mulher, não é? Certo. Como uma busca de igualdade perante o Estado, perante as leis, nas relações de trabalho com o homem, né? Quer dizer, qual é o lugar da mulher na Igreja Católica hoje, hein? Olha, tradicionalmente, bem, nos evangelhos a mulher tem muito protagonismo. O grupo de Jesus tinha várias mulheres que, por influência do patriarcalismo do século I e II,
elas não figuram como protagonista nos evangelhos, embora apareçam como integradas no grupo de Jesus. Basta abrir o capítulo 8, versículo 1 do Evangelho de Lucas. E elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, que é o fato mais importante de toda a história cristã, de todo o evento cristão, é a ressurreição de Jesus. Agora, a misoginia sempre foi muito forte na igreja, porque ela vem acentuada pela filosofia grega, e não esqueçamos que antes dos romanos a Palestina foi dominada pelos gregos. Aristóteles dizia que a mulher é um ser incompleto, um ser humano incompleto, inferior ao homem, e isso foi, lamentavelmente, assumido também por Tomás de Aquino, que adaptou a teologia cristã à filosofia de Aristóteles, na Idade Média. E até hoje não se venceu isso. Por isso que não se permite à mulher de ter acesso ao sacerdócio, ser bispo, ser até papa, porque ela é considerada um ser incompleto, um ser inferior. E a luta da gente, das próprias mulheres, tem sido muito intensa dentro da igreja. E Francisco tentou forçar a barra para que essas barreiras fossem quebradas, mas ele não quis impor. E fez muito bem, porque não adianta querer impor, porque provocaria um racha. Mas ele não conseguiu também avançar tanto quanto nós desejaríamos. Então, ainda a questão da mulher é uma questão pendente, como muitas outras na Igreja Católica. Olha, o tempo está passando, o papo está ótimo, mas nós estamos chegando no final do nosso programa. Pois é. Então, eu vou pedir a você que nós façamos mais um pequeno intervalo e depois você transmite uma mensagem que você queira para finalizar o programa para a gente, tá bom? Ok. Frei Beto, com os nossos agradecimentos, você tem a palavra para se despedir dos nossos telespectadores, para transmitir a mensagem que você queira agora. Não, eu queria agradecer a você, Silvio, o pessoal do Le Monde Diplomatique, com o qual colaboro, leio todos os números, divulgo, e ao pessoal da técnica aí também, mas, sobretudo, a quem nos acompanhou nessa live, nessa entrevista, né? A minha gratidão, pedir que aqueles que têm fé, vamos orar para que o Espírito Santo ilumine lá os cardeais no conclave, e realmente que venha um Papa que dê continuidade ao profetismo, à linha avançada que Francisco expressava, e pedir também que a gente guarde o pessimismo para dias melhores, né? Nós temos que continuar aí na militância, na esperança, né? Esperançar, como dizia o professor Paulo Freire, né? Que é diferente de ter esperança. Ter esperança é ficar na expectativa de que venha. Esperançar, não. É bem traduzido pela canção do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, vamos fazer acontecer dentro dos nossos segmentos sociais, políticos, religiosos. Nossos profundos agradecimentos ao Frei Beto por esse papo que foi muito esclarecedor nesse momento. E agradeço também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.